É um prazer, é uma felicidade imensa estar aqui hoje com vocês. Só que também é um enorme desafio. Me colocar, depois de um painel, cadê o Guto? Depois do painel com Gustavo, com Paulo Guedes, David Friedman e Hélio Beltrão, é quase um desafio impossível de pegar a atenção de vocês. Mas eu vou conseguir e vou tentar, porque eu vou falar de um assunto que o Paulo Guedes, inclusive, trouxe aqui, que é engajamento político. Antes de começar, sempre tem aquele frio na barriga. E uma das maneiras que a gente tem para poder tirar esse frio na barriga é conhecer cada um da nossa audiência. Só que aqui é impossível. E com a felicidade imensa de falar isso no segundo Fórum Liberdade e Democracia, a gente está lotado. Então, uma maneira agradável de começar essa palestra para eu relaxar aqui na frente é falar com vocês que eu saí daí. Eu não sou palestrante profissional. Eu estava aí sentada, como vocês. Comecei há alguns anos a aprender mais sobre o liberalismo e assistir fóruns. E saí daí e estou hoje aqui. Com o único diferencial hoje, que é coragem de falar depois de um painel e depois de uma banda, né? Enfim, não me entregaram o meu passador de slides, eu estou precisando do passador de slides. Produção. Aí, obrigado. Bem, antes de passar para a apresentação em si, eu queria contar uma pequena história para vocês. Essa história, ela começou em 1947, com um argentino, Luiz Borges, que foi contar a história do Minotauro, o fim do Minotauro. É uma história que conta como Teseu, um herói grego, junto com Ariadne, conseguiu derrotar Minotauro. O Minotauro era forte, só que essa história é também contada do ponto de vista do Minotauro. O Minotauro era forte, poderoso, mas vivia preso, sem liberdade, no seu próprio labirinto, em cima das suas próprias falsas convicções. Ele ficava preso na sua própria casa. Mesmo preso na sua própria casa e sem liberdade, ele acreditava que um dia chegaria um Salvador para libertá-lo. Um dia, Teseu entra na casa. E o fim dessa história é a seguinte frase: você acredita, Ariadne, o Minotauro mal se defendeu. A gente pode dar uma pensada a mais sobre essa história e levar para a vida da gente. Às vezes somos como o Minotauro. A gente não quer saber de ter proatividade. A gente quer um Salvador que acabe com as nossas falsas convicções. Mas, na verdade, Teseu matou o Minotauro sem ele menos se defender, mesmo sendo forte, grande e poderoso. Falsas convicções ou convicções. As minhas convicções começaram lá no interior de Minas. Ainda jovenzinha, eu cheguei em Lagoa da Prata. Eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero estudar fora. Estudar fora para a gente significa ir para a capital, tá? Eu quero fazer direito. A minha família sempre me... Olha, continue estudando, minha filha, vai em frente. Mas eu acredito que você vai acabar casando e estudando aqui no interior. É assim, nada vai mudar. Eu mudei. Com 16 anos, fui para Belo Horizonte, morei sozinha. E na faculdade de Direito, começando os estágios em órgãos públicos, eu comecei a visualizar que havia vários problemas. E esses problemas poderiam ter soluções simples. Mas lá eu ouvi o meu segundo teste. Calma, acostuma, nada vai mudar. É assim mesmo. Saí de lá com a certeza absoluta. Nunca vou começar minha carreira jurídica em repartições públicas. Fato. Dediquei ao meu negócio, aos meus clientes, com bastante foco para levar eficiência para o meu trabalho. Mas eu lidava com a justiça morosa. E ouvi dos meus colegas de trabalho. Não, doutora, acostuma. Vai passar, vai acostumar. A justiça é assim, nada vai mudar.
Nada muda, gente. É assim mesmo? Qual que é o propósito da minha profissão? No IFL, eu encontrei o verdadeiro sentido da palavra liberdade. Eu encontrei valores e autores e ideias que abriram em mim uma grande mudança, que foi trazer para mim independência intelectual e senso crítico, a ponto de eu começar a ver saída para uma mudança. Lá encontrei pessoas que realmente pensam que a realidade pode mudar e que só depende da gente acreditar nessa mudança e fazer acontecer. Líderes que realmente querem um Brasil que dá certo. Líderes que realmente querem fazer a diferença e trazer mudança para o nosso país. Mudanças essa... Mudanças essa que passa obrigatoriamente pela política. Toda mudança passa pela política. Só que eu escutei aqui hoje do Paulo Guedes. A política é um ambiente sujo. As pessoas de bem estão sempre fora da política. E se a gente continuar assim, sempre tem uma pessoa de má fé esperando para pegar o lugar. O Guto falou na apresentação, no início da abertura do fórum, o que me incomoda não são as pessoas más estarem falando, não é a voz dos maus, é o silêncio dos bons. É exatamente isso. A gente quer o diferente, mas fazendo o mesmo. Nós precisamos de novas lideranças que tomem espaço na política. Enquanto isso não acontecer, a gente continua preso nessa mesma ciranda de pessoas ruins na política. Democracia. Democracia é uma palavra forte. E que nela nós temos grandes poderes. Poder que a gente muitas vezes se vê preso. Porque as pessoas não têm engajamento político. As pessoas querem mudança, mas não têm engajamento. E quando você tem uma democracia, onde as pessoas têm o poder, mas simplesmente não exercem, a gente pode chamar as pessoas de prisioneiras. Vivem na ilusão que tem uma liberdade, mas uma liberdade onde não exerce. E se não exerce, não efetivamente tem como mudar alguma coisa. Democracia. Democracia sem liberdade não existe. E a chave para a gente se libertar desta prisão que a gente se encontra, chama engajamento político. Eu me engajei. Eu mudei o meu caminho. Eu estou na política. E vocês? Não engajar é como a gente ficar como um minotauro. É ficar num próprio labirinto de falsas crenças, de falsos valores, e deixar que matem a nossa voz e matem a nossa liberdade. Obrigada.